O caso dos irmãos Naves é considerado um dos maiores erros do Poder Judiciário brasileiro. Se você não conhece a história, primeiramente, eu solicito que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, para que assim possamos aumentar o engajamento do nosso vídeo e que esse material chegue ao conhecimento de outras pessoas. Este vídeo possui como intuito informar e esclarecer, através de institutos jurídicos e na percepção investigativa privada, sobre um dos maiores equívocos do Poder Judiciário Nacional. Todas as fontes de informações são baseadas em artigos científicos, bem como matérias jornalísticas e fatos históricos. O caso dos irmãos Naves ocorreu no ano de 1937, em Araguari, Minas Gerais. Antes de avançar na história, é importante contextualizar o período sociopolítico daquela época. Em 1930, 7 anos antes do acontecimento de análise, o Brasil passou por uma revolução, conhecida historicamente como Revolução de 30. Este movimento nasceu em contrapartida da Primeira República das Oligarquias, que perdurou de 1894 a 1930. O objetivo da referida revolução, alinhada ao capitalismo norte-americano, instalada no sul do país, consistia em retirar os paulistas do poder, da famosa política café com leite, alinhada entre Minas Gerais e São Paulo, onde a alternância de poderes se dava apenas destes dois estados. Segundo o historiador Miguel Bodeia, a Revolução de 1930 acarretou a substituição, no seio da classe dominante, do núcleo oligárquico tradicional por uma nova elite, de origem positiva, reformadora e modernizante, que acabaria se personificando na figura de Vargas. Com tudo isso, nasce a chamada Era Vargas, com diversas polêmicas e controvérsias durante o curso da história. No dia 1º de março de 1930, ocorreu a eleição da presidência da República, vencida por Júlio Prestes. No entanto, a Aliança Liberal denunciou fraude nas eleições, onde levantou-se possibilidade de fraude de ambos os lados. Mesmo Júlio Prestes vencendo as eleições, este nunca assumiu o cargo presidencial. Após a morte de João Pessoa, o vice de Vargas, Getúlio se levava ao poder através de um golpe, instaurando uma ditadura militar. 2 anos depois, o país passa pela Revolução Constitucionalista. Em 1934, ocorre a promulgação da nova Constituição. E, finalmente, em 1937, no mesmo ano deste caso, ocorre o advento do Estado Novo por um golpe de Vargas. Este preâmbulo histórico é fundamental para distanciar o ouvinte de um julgamento anacrônico, ou seja, aquela opinião alienígena dos contextos da época. Importante destacar também que, além da Constituição de 1934 trazer uma série de direitos influenciados pela Constituição alemã, como leis trabalhistas, direitos democráticos, inserção do voto feminino e dentre outros, uma nova Constituição foi promulgada, agora em 1937, a chamada Constituição Polaca, pela forte influência da Constituição polonesa, modelo semifascista. Tal Constituição concentrou o poder nas mãos de Vargas, onde ocorreu o fechamento do Congresso, relativizou o Estado Democrático de Direito, com termos de retrocesso de direitos humanos, respaldando o governo autoritário. Agora, finalmente, vamos retornar ao raciocínio principal. O caso dos irmãos Naves, como já foi dito, ocorreu no estado de Minas Gerais, em Araguari, no ano de 1937, quando os irmãos Sebastião Naves e Joaquim Naves foram acusados por homicídio do primo, chamado Benedito Pereira Caetano. Sebastião José Naves, à época com 32 anos, e Joaquim Naves Rosa, com 25 anos, exerciam atividade empresarial de compra e venda de cereais, em sociedade com o mercador Benedito Pereira Caetano, onde dividia o mesmo caminhão para realizar entregas. Benedito acreditava em futuras valorizações de mercadorias. Logo, confiante de seu palpite, realizou empréstimos de altos valores, futuramente frustrado pela queda comercial das mercadorias, o que contrariou seu palpite. Benedito resolve vender sua parte dos grãos, entretanto, pelo valor inferior à sua dívida adquirida, que já somava aproximadamente a quantia de 90 contos de réis. Aproximadamente 270 mil reais na conversão da moeda atual. Inesperadamente, em 29 de outubro daquele mesmo ano, Benedito não é mais visto na cidade. Surpreendidos com o desaparecimento do sócio, os irmãos Naves comunicam ao delegado para instaurar um inquérito policial, a fim de averiguar o desaparecimento do parente. Inicialmente, as investigações eram presididas pelo delegado Ismael Benedito do Nascimento, mas, por consequência de uma troca de comando, as investigações foram assumidas pelo tenente Francisco Vieira, onde a história começa a tomar outros rumos. A substituição do delegado teve como estopim as infrutíferas tentativas de localização de um homem desaparecido com considerável quantia de dinheiro, não localizado pela polícia. Tal boato seria tentatório à eficiência moral do atual governo Vargas, onde justificou a designação de um militar para esclarecer o desaparecimento. Durante as investigações, presididas pelo antigo delegado de polícia Ismael,
os irmãos Naves participaram e colaboraram de forma cortês para o andamento do inquérito. Sendo assim, após a substituição da autoridade policial, após um mês de desaparecimento de Benedito, os irmãos relataram ao tenente Vieira que, segundo fonte de testemunha, popularmente conhecida como Zé Prontidão, o primo desaparecido teria sido visto em Uberlândia, município do estado de Minas Gerais, o que foi ignorado pelo militar. Tenente Vieira intimou testemunhas, analisou os fatos e, mesmo assim, estudou o inquérito, concluindo em sua percepção leviana ou interessado em concluir o inquérito a qualquer custo de que os irmãos Naves executaram e ocultaram o cadáver de Benedito, com interesse de apropriação da alta quantia de dinheiro possuída pelo primo. Embora diversas hipóteses pudessem ser levantadas frente aos fatos colhidos durante a fase do inquérito policial, mesmo sem qualquer elemento probatório, o tenente Vieira adotou a tese de que os irmãos seriam de fato culpados pelo desaparecimento de Benedito, iniciando interrogatórios e decretando a prisão de ambos, a fim de extrair alguma confissão. Portanto, iniciou-se um período de clausura e sessões de torturas para os irmãos Naves, perdurantes durante meses. Paralelamente, o chefe de polícia imputava os supostos crimes cometidos pelos irmãos, formando a opinião da população, mesmo sem haver elementos probatórios suficientes para a conclusão do procedimento administrativo. As instalações onde os irmãos Naves estavam encarcerados consistiam em celas subterrâneas, precárias, sem ventilação e condições dignas de higiene, além de instalações desumanas de encarceramento. Os irmãos foram privados de alimentação, água e luz solar. Isso sem contar nas sessões de torturas diárias que estes eram submetidos. Segundo a linha investigativa, os irmãos teriam cometido homicídio, ocultando dinheiro para em seguida ser resgatado. Dentre os procedimentos de castigos corporais, com o objetivo de obter uma prova formal, mesmo que adversa ao campo da realidade, Sebastião e Joaquim foram levados a um campo aberto. Neste local, eles foram amarrados a uma árvore e untados com mel, para formigas e abelhas os atacarem, recebendo ameaça e pressões psicológicas dos agentes de polícia. Não satisfeito com as inúmeras arbitrariedades e castigos corporais dos irmãos, e finalmente extraindo dos suspeitos a confissão que tanto foi almejada pela Inquisição, a mãe, as esposas e até mesmo os filhos dos irmãos foram também presos a mando do tenente Vieira, fora as torturas aplicadas aos familiares dos acusados. Violações sexuais também serviram de medidas coercitivas em desfavor da genitora e esposa dos irmãos, fazendo que as arbitrariedades policiais cada vez passassem dos limites. Visto que a genitora dos acusados, senhora Dona Ana, justamente não incriminou os filhos, foi concedida a ela liberdade vigiada, possibilitando-a de buscar um advogado para patrocínio da causa dos filhos. Desta forma, Dona Ana buscou o advogado João Alame Filho, que a partir deste momento tornou-se defensor da causa da família Naves. Após 15 dias de tortura, em um local de vegetação fechada, no dia 12 de janeiro de 1938, o tenente extrai a confissão de Joaquim. Já em 3 de fevereiro, Sebastião também assume sua culpa. Mesmo em juízo, a presença e intimidação do policial ainda permanecia. Anteriormente ao julgamento, o advogado João Alame Filho impetra um habeas corpus, com a finalidade de demonstrar o grande equívoco que estaria ocorrendo pela polícia. Mas, mesmo assim, os irmãos têm a prisão preventiva decretada. No primeiro julgamento, em plenário, 6 dos 7 jurados do Tribunal do Júri votam pela absolvição dos Naves. Com um voto de absolvição em maioria, os irmãos finalmente puderam sentir o gosto da justiça. Todavia, o Ministério Público não se deu por satisfeito pelo julgamento e pugnou pela anulação. No segundo julgamento, novamente, há a confirmação da inocência de Joaquim Sebastião pelo júri popular. Embora, finalmente, certos de que não haveria qualquer outra manobra que surpreendesse o julgamento, o tribunal, respaldado pela Constituição de 1937, altera o julgamento do júri popular, condenando os irmãos a uma pena absurda de 25 anos e 6 meses, pelo homicídio de Benedito. Posteriormente, por conta de uma revisão criminal, a pena foi diminuída para 16 anos. Lembrando que toda essa anomalia jurídica de ignorar o tribunal do júri possuía uma previsão na Constituição vigente de 1937, onde foi previsto alguns respaldos legais para o regime autoritário, sendo alguns destes fechamento do poder legislativo no âmbito federal, estadual e municipal, subordinação do poder judiciário ao poder executivo, estados governados por interventores nomeados por Vargas e dentre outros. Após 8 anos e 3 meses de reclusão, incentivado pelo comportamento exemplar dos irmãos Naves, é concedido a eles liberdade condicional. Em 22 de maio de 1948, morre em Belo Horizonte o policial tenente Francisco Vieira dos Santos. A causa-morte se deu por um derrame cerebral.
Infelizmente, em 28 de agosto do mesmo ano, morre Joaquim Naves, por complicações de doenças contraídas pelos castigos corporais realizados durante as sessões de tortura. Logo após esse triste fim, seu irmão novamente buscou aprovar a inocência de ambos. O que parecia ser apenas mais um caso de injustiça, surpreendeu a todos com a reviravolta cabal dos fatos. Em 1952, já 15 anos após o desaparecimento de Benedito, eis, para surpresa de alguns, mas não de todos, encontrado vivo na fazenda de seu pai, João Pereira da Silva, em Nova Ponte, também no estado de Minas Gerais. Após avisado pelo seu outro primo Fernando Naves da localização de Benedito, Sebastião comunica ao juiz sua saída da cidade, pelo fato de ter encontrado finalmente seu primo com vida. O juiz recomendou que Sebastião esquecesse da história, visto que sua pena já havia de ser cumprida. Ao chegar ao encontro de Benedito, Sebastião abraçou o primo, finalmente aliviado, pedindo para que ele fosse até a cidade de Araguari, declarar sua inocência e a do irmão falecido. Mesmo com o retorno voluntário de Benedito à cidade de Araguari, a população tentou fazer justiça pelas próprias mãos, por toda aquela situação submetida à família Naves por sua culpa exclusiva. Em sede policial, Benedito declarou que em 29 de outubro de 1937 havia sido roubado por 3 criminosos, onde subtraíram todo o seu dinheiro da venda de grãos. Em seguida, justificou seu desaparecimento, pois achou que seria vergonhoso não possuir renda para a quitação da dívida. Portanto, foi para Anápolis e depois para diversas outras cidades. Finalmente, na década de 50, os irmãos Naves foram declarados inocentes de qualquer acusação criminal deste caso. Sebastião, após toda essa história, viveu mais de 14 anos, morrendo em setembro de 1964. Sua mãe, Dona Ana, morreu em 1966 e o advogado João Alame Filho faleceu em 1993. Como buscou ressaltar inicialmente, o país passava por um momento político conturbado pelo ordenamento jurídico presente no Estado Novo, na década de 70. Logo, havia uma relativização de direitos, por conta do mecanismo estatal vigente. Agora, no campo jurídico e factual, podemos definir algumas discrepâncias presentes no decorrer das investigações. É de comum ciência que o inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pela polícia, a fim de identificar a autoria e materialidade do delito, tipificando o dispositivo concernente, obviamente descrito no Código Penal, para que em seguida a denúncia seja aceita pelo Ministério Público e julgada pelo Poder Judiciário. Entretanto, partindo do entendimento desta lógica, notamos já a inconsistência da penosa inquisição dirigida aos irmãos Naves. Dentre os documentos pesquisados para a elaboração deste vídeo, nunca foi citado sequer algum vestígio ou evidência de que Benedito havia sido vítima de homicídio. Tal argumento baseou-se inteiramente nas especulações do tenente Francisco Vieira dos Santos, pelo seu interesse de conclusão do inquérito, a fim de demonstrar a eficiência investida em sua função. Nos tempos atuais, seria considerado um absurdo jurídico um suspeito ser condenado por um crime onde não há elementos probatórios que fundamentem sua pena de segregação em regime carcerário. O inquérito é considerado tecnicamente como uma fase pré-processual, onde os vestígios e evidências são coletados, os suspeitos são averiguados, diligências podem ser realizadas, testemunhas prestam depoimentos e conclui com o indiciamento ou não do acusado com todos os elementos probatórios claros e fundamentados pelo decorrer desta instrução. O inquérito policial é nada mais e nada menos do que uma pesquisa, como qualquer uma que fizemos ou faremos no decorrer das nossas vidas, onde perguntas básicas devem ser esclarecidas como quem, quando, como, onde e por quê. Investigar uma controvérsia, um boato ou uma teoria é algo inerente aos desejos humanos, pois somos seres sedentos de conhecimento. No entanto, para que cheguemos a uma conclusão verdadeira ou mais próxima desta, devemos nos prender ao campo da razão e da lógica, afastando qualquer elemento contaminante daquela conclusão, como mitos, ideologias, especulações, interesses particulares e dentre outros. Por fim, teleologicamente, a história que hoje em dia é conhecida como um dos maiores erros do Poder Judiciário brasileiro iniciou na fase policial, onde deste equívoco ignorante escalou para o desfecho trágico, injusto, que marcou eternamente o nome da família Naves. Relembrar a história é prezar para que erros jamais se repitam, e entender os erros e corrigi-los é papel de todos, como forma de protesto de um passado obscuro, bem como de luta de um futuro digno e justo.